vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast, a Dona RH Podcast. E hoje o nosso tema é desenvolvimento pessoal. Nosso convidado é o Rodrigo Camargo, ele é palestrante e treinador. Boa tarde, gente, tudo bem? E aí, Rodrigão, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ó, antes de eu me apresentar, então, já que ela já chamou a bola, já se apresenta aí pra galera conhecer um pouquinho mais quem é o Rodrigo, quem é você, quem é o Rodrigão? Meu nome é Rodrigo Camargo, vim do mundo corporativo, mais de 20 anos no mundo corporativo. Há 3 anos foi fundada a minha empresa, Instituto Rodrigo Camargo, com viés de desenvolvimento humano, com foco em liderança, desenvolvimento de equipes também. E aí eu estou nessa caminhada já de desenvolvimento humano também, já com a minha pegada já do corporativo, né, com esse know-how já do corporativo, eu identifiquei que através do autoconhecimento e desenvolvimento humano que eu já aplicava nas minhas equipes, foi por conta disso que eu instituí aí a minha empresa e agora aí nessa caminhada aí de desenvolvimento humano do autoconhecimento com a minha empresa. Show de bola, show de bola. E aí, só pra gente então se apresentar novamente, né? Então é a Ana, que é Head de Marketing, eu sou diretor da Dona RH, Rodrigão, convidado nosso, obrigado por ter aceitado o convite. Muito legal você estar aqui depois de 15 dias, né? 20 dias, sei lá, 15 dias de um treinamento bacana que você fez com a gente, com a nossa equipe. E ó, top, casou muito bem você ter vindo, ter participado e aceitado o convite de estar aqui. Não, eu que agradeço demais. É uma honra para mim estar aqui, pra gente aí bater um papo e falar de um assunto, de um tema que eu amo bastante. Sim, muito bacana. A gente estava pensando no próximo convidado, né? Ele falou, o Rodrigo vai estar por aqui. Eu falei, cara, é o cara. Melhor coisa. E foi isso. Então a gente quer muito abordar o porquê você chegou onde você chegou. Como eu falei para vocês no começo, né? Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e eu já com gestão de equipes trabalhei muitos anos na área de trade marketing. Então trabalhei em várias empresas aí multinacional, Samsung, Vivo, Nestlé. Explica pra galera o que é trade marketing, às vezes a galera não sabe. Entendi. Na verdade tá no dia a dia do consumidor o trade marketing, tá embutido no dia a dia do consumidor, do ponto final, do ponto de venda, mas eles não sabem o que é trade marketing, a grande maioria não sabe, na verdade, né? Imagina assim, que qualquer loja de supermercado, qualquer loja do varejo, por exemplo, desde Ponto Frio, Fast Shop ou qualquer hipermercado, existem as gôndolas, existem os produtos que estão expostos. A partir daí, existe toda a área de trade que estrutura toda a parte estratégica junto com a equipe de marketing e também quais são as funções dos promotores de venda. Quem são esses promotores? Eu era responsável por essa equipe, tanto do treinamento de comportamento, tanto o treinamento de postura no ponto de venda, como também tinha a equipe que dava os treinamentos técnicos também, de acordo com os produtos e de acordo com as empresas que eu atuava. Ou seja, todas as empresas que têm exposição de produto em loja, o trade marketing está envolvido. É isso. E aí eu não sei se está certo, é o elo, né, entre indústria e consumidor final. É exatamente isso. Para o produto chegar no consumidor final, a área de trade marketing ela faz toda a estrutura, desde da necessidade do cliente, de atendimento ao cliente, junto com o time de marketing, junto com a estrutura da empresa, e ela traduz essa linguagem para chegar no consumidor. Desde as cores, desde o posicionamento, da onde que o produto vai ficar, desde a precificação e desde a estratégia que aquela empresa utiliza junto às lojas. A partir daí, lojas, e aí tem o conjunto, né, de lojas junto à própria empresa, à própria indústria, automaticamente elas chegam na mão do consumidor, entregando os melhores benefícios que cada produto tem. É isso aí. Tá no dia a dia do consumidor. No dia a dia do consumidor. E a galera muitas vezes não imagina, né? É isso. De tanto de estudo e projeto que tem nesse intervalo entre indústria e consumidor. E PDV, né? Em ponto de venda. Ponto de venda, é isso. Muito doido isso, né? Com essa sua experiência toda, dentro da indústria, dentro do mercado de trabalho, qual foi a decisão que te fez ter a decisão de seguir a carreira que você tem hoje, né? No mundo corporativo, eu estruturava, né, como eu era gestor de pessoas, eu estruturava toda a parte estratégica das funções do promotor, as funções das pessoas da minha equipe. E todas as empresas que eu passei, as metas, os objetivos que tinham que realizar, as metas não eram muito agressivas. O que eu quero dizer com isso? Eram metas diárias, semanais e por aí vai. O que acontece? Eu, na época, já com as minhas equipes, como eu tinha equipes de várias regiões do Brasil, nem sempre eu conseguia atuar presencialmente em todos os lugares. O
que eu comecei a fazer? Eu comecei a estruturar da forma como a comunicação da empresa, junto com a minha comunicação como gestor, como que isso ia chegar de uma forma mais saudável para as pessoas. E eu utilizava automaticamente o autoconhecimento, o desenvolvimento de cada colaborador. O que eu quero dizer com isso? Como as metas tecnicamente eram muito agressivas, as pessoas muitas vezes tinham problema de comunicação, às vezes não entendia qual que era a linguagem correta. Como a gente trabalhava com muitos promotores, eram muitas pessoas e cada um tinha uma linguagem diferente, um entendimento diferente. E o que eu fazia? Eu fazia esse filtro. Eu era o elo entre a instituição, o que a empresa precisava, e eu conseguia transmitir isso para a equipe. E, dependendo das empresas que eu passava, eu mudava as estratégias de acordo com a cultura da empresa. Com base nisso, eu identifiquei esse meu centro de força de desenvolvimento mesmo de pessoas. Por quê? Na minha gestão, em todos esses 12, 14 anos aí de gestão de equipes, eu promovi muitas pessoas, eu desenvolvi muitas pessoas. Promotores que viraram supervisores, promotores que viraram treinadores. Então, eu como gestor, eu também aplicava os treinamentos. Então, tinha as equipes de treinamentos técnicos e eu aplicava os treinamentos soft skills, desde liderança, desenvolvimento de pessoas, inteligência emocional, comunicação e por aí vai. Só que eu fazia isso dentro do mundo corporativo. Ou seja, esse meu centro de força, ele acabou ficando limitado, porque quando você trabalha para uma empresa só, quando eu senti que a minha missão, o que eu precisava fazer, eu precisava atingir o maior número de pessoas, apenas com uma empresa eu não conseguia mais atingir esse número de pessoas que eu precisava. Foi aí que eu identifiquei que realmente era o meu centro de força e ali que eu conseguia capacitar dentro do mundo corporativo, por isso que eu criei minha empresa para capacitar as pessoas fora dele. Porque o técnico é fácil, né? Se for ver. Sim, fácil, né? porque Mas o técnico ele é fácil. ensinável. É. O técnico ele é ensinável. E aí você precisa adaptar o perfil de cada um. Eu comecei a identificar o perfil de cada colaborador. Então, existem perfis ali, são pessoas mais racionais, por exemplo. Então, você tem que dar uma linguagem de prova, de fatos e dados, para a pessoa saber para onde que ela vai. Então, muitos promotores perguntavam para mim na época: Rodrigo, o que eu preciso fazer para ser promovido? O que eu preciso fazer para ser reconhecido dentro da empresa? Imagina que qualquer empresa multinacional, muitos até hoje falam que nós somos tratados como números. Essa é a percepção que muitas pessoas têm. E esse papel que eu fazia com as pessoas. Falei, não, vocês não são números, vocês são indivíduos, vocês são pessoas, seres humanos, porém, vocês precisam se destacar, precisam ser diferentes dos outros. E como fazer isso? Eu entrava com esses desenvolvimentos de soft skills. Então, com isso, as pessoas se sentiam mais vistos dentro da empresa. Então, essas estratégias que eu adotava, porque tecnicamente já tinha um time que fazia, Sim. né? Então, as pessoas achavam que só as qualificações técnicas eram suficientes para ser promovido. Só que essa pessoa não sabia vender no ponto de venda, não sabia tratar bem o cliente, por exemplo. Tinham muitos promotores excelentes tecnicamente, mas não conseguiam abordar o cliente. O vendedor ele virava as costas e comprava da concorrência. E eu identificava isso junto com a minha equipe de supervisores, que aí eu cascateava, né, como que era a estratégia, justamente para os supervisores também aplicar esses treinamentos nos promotores em relação à abordagem, à postura, à comunicação, à educação e automaticamente também fazer isso com os gerentes de loja, com os próprios vendedores. Porque os vendedores de hipermercado e de varejo também têm a linguagem deles. E ali eu não podia treinar os vendedores do varejo. O que eu fazia? Eu cascateava isso para os supervisores, que cascateavam para os promotores, e os promotores da minha equipe eles tinham uma linha de entendimento e de conhecimento. Ou seja, os próprios vendedores que tinham uma linguagem diferente, eles conseguiam se conectar com esses nossos promotores, que era uma linguagem única, só que tem um detalhe super importante. Cada um com a sua particularidade de acordo com o perfil. Então, tinha aquele promotor que era mais comunicador, que vendia melhor, porém, às vezes ter uma comunicação e uma expansão, né? Inclusive, eu sou muito assim também. Essas pessoas, tecnicamente, eles tinham que ter mais foco no técnico. Quem era mais racional, por exemplo, tinha uma dificuldade de se comunicar, porém, tecnicamente era muito melhor. Então, eu fazia todo esse filtro para deixar toda a equipe alinhada, cada um com a sua característica, né? Mas aí você mudava a posição se necessário. Se necessário, eu mudava a posição. Inclusive, o que impactava era até a parte geográfica, ou seja, tinha lojas que
que tem um público com uma linguagem mais simples, aquele promotor que é um pouco mais premium, a gente chamava assim, né, que tinha uma linguagem um pouco mais refinada, era para trabalhar em lojas premium, não era para trabalhar em lojas de rua, por exemplo. Então isso dava diferença. Então aquela pessoa que tinha um perfil mais refinado e trabalhava em loja de rua, em 2 meses ele começava a desmotivar. E aí a gente, identificando e estando perto do time, automaticamente a gente fazia ajuste de rota e automaticamente ele atingia os resultados. Então, individualmente, cada um atingindo o seu resultado, atingia o resultado da empresa. E é assim que funciona em todas as empresas, que é isso que eu aplico nos meus treinamentos, porque muitas empresas não identificam esse... Tem umas. Pouquíssimas identificam, justamente porque ficam só preocupados com os números e não olham para trás, né? E não olham o que cada colaborador, com o seu perfil na cadeira certa, no lugar certo, pode impactar positivamente a vida dele e principalmente a vida saudável da financeira da empresa, no caso. Né? O que a gente sempre fala aqui na agência é o funcionário, o colaborador certo, o profissional certo na função certa. É isso. Porque tem muitos profissionais certos na função errada. É isso. O problema não é que aquele profissional ele não é qualificado. Ele, às vezes, pode não estar no centro de força dele do que ele é bom para fazer. E é isso que todas as empresas precisam identificar, do que sai mandando um monte de gente embora sem identificar qual que é a questão. Né? Não sei se você chegou a ver uma situação que fala assim... Existe um estado de sofrimento do funcionário, do colaborador, de todo profissional. Sim. Quando ele não tem aptidão para aquilo e ele é forçado a fazer aquilo. Então, um exemplo, um cara que é mais planejador, se você coloca ele numa função onde requer muita proatividade, muita gestão de conflito, esse cara não nasceu para isso. Ele não tem esse viés, ele é planejador. Quando você coloca ele para resolver conflito, ele entra num estado de sofrimento. Aí, a hora que ele entra em estado de sofrimento, o que acontece? Aí começa a dar crise de ansiedade, burnout, bababi, bababó. Só que isso a empresa ela não consegue identificar isso. A grande nem maioria ele das empresas mesmo não consegue. Sim. Às vezes o sofrimento já está tão avançado que nem ele identificou. Às vezes, quando a empresa vai identificar, às vezes já está num estado bem avançado mesmo, né? É que, na verdade, o autoconhecimento deveria ser responsabilidade do indivíduo. Isso. Não de terceiro. Porque quando a gente fala da empresa, a gente põe a culpa na empresa, né? Que a empresa deveria saber o perfil da pessoa, do colaborador. Mas não. O autoconhecimento é responsabilidade do indivíduo. É isso. E eu que tenho que me conhecer, não é obrigação de terceiro ou quarto. Mas eu acho que é assim, mas a nossa cultura não proporcionou isso. Você tem que se conhecer para você lidar com exatamente exatamente o que eu já aplicava no corporativo, e por isso que quando eu fundei a minha empresa, montei a minha empresa, foi justamente para entrar nessa linguagem. Por quê? Eu fui gestor, então todas as empresas que eu trabalhei, eu de fato vestia as camisas das empresas, sim, e automaticamente eu era empresa. Quando a gente fala assim, você tem que vestir a camisa da empresa, eu era esse cara. Eu trabalhava segunda a segunda, inclusive eu tive burnout por conta do falta de autoconhecimento. A responsabilidade não era da empresa, era minha. E eu tenho uma história que eu sempre conto, inclusive nas palestras, quando eu falo de burnout, é exatamente sobre isso. Que quando eu identifiquei que eu já estava fora de controle total, assim, da minha parte emocional, eu sempre fui muito tranquilo, eu sempre fui um cara de resultados, eu entregava os resultados. Quando eu comecei a ver que eu não estava entregando mais, eu não estava mais me reconhecendo, eu não tinha mais vida social, e eu comecei a culpar o quê? A empresa, porque a empresa está me sugando, a empresa... Eu fazia isso lá atrás. E aí que eu identifiquei que eu falei, não, essa empresa está me fazendo mal, eu vou sair daqui. Ok, eu saí. Passou 3 meses, eu tive burnout já em outra empresa. Ou seja... Foi uma continuidade. Foi uma continuidade. Por quê? Caramba. Eu não resolvi o meu problema. Você achou o culpado? Eu achei o culpado, eu achei que o problema era a empresa, e não é sobre isso. Foi ali que também virou a minha chave, foi ali que eu entendi, porque aí eu falei, poxa, eu estou aplicando isso no meu time e eu mesmo estou com essa questão que eu preciso resolver. E eu acho importante eu falar isso aqui, porque não quer dizer que eu sou um treinador, eu sou um ser humano como qualquer outro, não quer dizer que eu estou sempre ali perfeito. A questão é, hoje eu tenho habilidades, ferramentas, e hoje eu entendo aonde que eu preciso trabalhar. Inclusive, eu estou até nesse novo movimento, viu? Eu tô recentemente, eu estava viajando e dando muito treinamento, estava viajando bastante. Falei, peraí, eu estou fazendo menos atividade, eu estou fazendo menos coisas que eu gosto, peraí. Embora a parte de treinamento é o que eu amo fazer, mas é o meu trabalho. Falei, não, peraí, preciso encontrar outras maneiras, e eu sempre fiz isso. Só que hoje eu consigo perceber quando eu estou começando a deixar isso de lado. Aí eu retomo, e aí pronto, aí automaticamente a saúde mental ela começa a se equilibrar de novo. Né? Então, isso é importante, as percepções. E quando você falou um ponto super importante que muitos colaboradores e muitas pessoas falam da empresa, é esse modelo de treinamento que eu faço.
todo briefing que eu pego das empresas, tudo que eu vou falar sobre treinamentos, eu jamais, de forma nenhuma, eu quero entender o que a empresa precisa melhorar. Eu quero entender assim, qual que é a dor da empresa que aí que vocês precisam melhorar os seus resultados. E aí eu entro com todas as ferramentas para trabalhar individualmente nos funcionários, porque que é o trabalho que a gente fez junto. O que é? Como é que está você primeiro? Em nenhum momento a gente falou, olha, para você atingir os resultados no RH, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu não entrei com parte de processo. Isso é só depois. A questão é, individualmente, como é que você está fora daqui? Você fora daqui é a mesma pessoa dentro da empresa? Ah, eu não sou. Opa, então tem alguma coisa errada aqui. Porque se você está se boicotando fora, dentro da empresa você fazer a mesma coisa, e como que o dono da empresa vai identificar que o funcionário, como que o estado dele, se ele mesmo está mentindo para ele mesmo? E é ali que o autoconhecimento ele entra, que é isso que os meus treinamentos fazem. Eu entro sim com viés de resultado para as empresas, mas trabalhando individualmente cada um. Porque uma vez que cada colaborador está bem consigo mesmo, os resultados da empresa vão vir. E foi o que você falou, a gente não é uma pessoa diferente em casa, outra pessoa diferente no trabalho, outra pessoa diferente no meio dos amigos, outra pessoa diferente na igreja. A gente é a mesma pessoa em todos os lugares. É isso. Não é? E aí as pessoas, na área de vendas tem esse jargão, né? Você tem que ser, da porta para dentro, você tem que ser o super vendedor. Não, meu amigo. Isso é Se mito, você dá BO lá fora da empresa, você vai dar BO dentro da empresa. Não é exatamente claro, isso? ainda mais vendedor, imagina, se o vendedor não está bem consigo mesmo, como que ele vai fazer a venda? Não vai vender. Ele não vai vender. E o resultado, né, automaticamente impacta no resultado do cara. Sim, sim. É por isso que é muito importante esse caminho, que toda empresa que eu trabalho, a gente não trabalha, não começa já no final. Não, vamos falar de resultados. A gente vai falar de resultados, mas nenhuma empresa entrega o resultado, os colaboradores não sabem nem onde que eles estão, o que eles estão fazendo, como que está a vida deles. Os colaboradores eles não vão performar. Isso é o básico de qualquer empresa. Então é isso que eu procuro trabalhar mesmo, justamente para a gente trabalhar muito com autorresponsabilidade, ou seja, a empresa tem a responsabilidade dela, e toda empresa ela tem sim a questão da preocupação com o colaborador, porém, o colaborador, além de ter o cuidado com a empresa que ele está trabalhando, que também está ajudando com o sustento da família dele, ele tem que entender o quão ele está bem, para depois, quando ele não estiver bem, culpar o externo, né? Culpar a empresa ou culpar outras pessoas por conta do problema dele mesmo, né? Então eu trabalho muito isso. Porque é muito mais fácil, né, colocar a culpa nos outros. Sim. É muito mais fácil. A culpa é sua. Não, a culpa é sua. A autorresponsabilidade, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muita situação, né? Essa autorresponsabilidade. Um dia eu escutei num treinamento assim, se minha vida tá uma bosta, a culpa é minha. Se meu trabalho tá bom, a culpa é minha. Não foi alguma coisa assim? Sei lá. Tipo assim, falando assim, as pessoas elas culpam muito outras pessoas, né? Mas não, se o meu caminho tá ruim, foi eu que tecei ele. Foi eu que testei a rota. Foi alguma coisa assim que estava... Tem uma coisa que eu aprendi, que a gente está no desenvolvimento humano, está sempre estudando o tempo todo, né? Não paro de estudar, porque, imagina, é complexo, né? É estudar o ser humano. E eu ouvi uma coisa recente que eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. Que se você está magoado, ou chateado, ou preocupado com alguém, ou então aquela pessoa está chateada com você, todo esse ciclo, a responsabilidade é sua. Por quê? Se aquela pessoa, de repente, te ofendeu de alguma forma, porque é normal a gente falar assim, estou magoado, ou estou com aquela pessoa falou comigo de uma forma que eu não gostei, e ok, isso pode acontecer, só que se você levar isso para a tua vida, de aquela pessoa, não quero mais falar com aquela pessoa, a responsabilidade não é da pessoa que te ofendeu, é sua, porque é como você está canalizando o sentimento dentro de você. Eu falei, caramba, eu não tinha pensado por esse lado, porque natural do ser humano, alguém apontar o dedo para você e te ofender, a forma como você vai reagir é responsabilidade sua. Exato. Então, independente do caráter daquela pessoa, o problema que tem que se resolver é ela. Não é você que tem que apontar o dedo, a pessoa falou isso para mim porque ela é assim, 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 acontece muito dentro das empresas do corporativo. Os burburinhos, as fofocas, aí entra o ego junto. Então, você, no caso, né, que você já tem empresa há muitos anos, com certeza você já deve ter se deparado com situações assim, onde você entende, às vezes, que a equipe está começando a desestruturar o que está acontecendo. Aí, às vezes, é uma ou duas pessoas que fazem esse movimento e acaba
é uma tendência a levar os outros para esse caminho. Efeito manada. E aí, se não entra um bom gestor, que é o seu caso, vocês que já estão ali de olho nisso, estão sempre preocupados com o bem-estar do colaborador, vocês conseguem, porque você já tem um nível de consciência onde vocês olham de fato para o colaborador, vocês conseguem. Agora, você pega uma empresa que tem 2 mil, 3 mil, 5 mil funcionários, toda a gestão, desde de supervisão, coordenação, como a gerência e diretoria, eles não podem ser responsáveis pela atitude do colaborador, da porta para fora, lá dentro, todo o movimento de como que a pessoa é emocionalmente. Isso não. Mas sim, ele pode, com as habilidades dele como líder, como gestor, ele pode e sim identificar que pode ter algo errado ali rodando, porque senão a própria empresa também pode ter algum prejuízo. E se né? for uma cultura da empresa, a própria liderança que está mais próximo vai identificar isso. Né? É isso. Se a cultura... Gente, isso é fato. Cultura, missão, propósito está muito bem alinhada e a gestão está muito alinhada, rapidamente, é impressionante, rapidamente ela consegue identificar quando tem algo diferente. Porque se os líderes eles estão preparados e sabem de cor, de verdade, qual é a missão, propósito, a missão da empresa, eles conseguem cascatear isso para os liderados deles. E aí, quando tem algo fora, eles conseguem identificar ali qual que é o probleminha que pode ter ali para resolver. Entendeu? A gente conversa aqui entre a liderança, a gente fala assim que destoa. Tipo, sabe, um bando de músico, um monte de músico tocando. Aí quando um erra a nota, aí você errou a nota. É isso. É a mesma coisa, é impressionante. É Destoa, a pessoa destoa. Antes, sem querer ser chato que cortar a sua pauta, eu queria perguntar pro Rodrigo. Rodrigo, da onde você veio? Porque você falou que teve o autoconhecimento agora, né? Sim. Assim, todo mundo tem uma história. Sim. Da onde você veio? De onde você nasceu? Como é que você entrou nesse mundo de trade? Como é que você conseguiu conhecer tudo isso e chegar onde você chegou hoje? Eu vou tentar... Eu vou resumir, porque a história é longa. Mas eu vou resumir. A minha parte comunicador, parte de palco, parte de gente, de pessoas, isso é desde criança. Você se imaginou? Essas habilidades eu sempre tive desde criança. Isso vem do meu pai, isso vem de algumas pessoas da minha família que são expansivas, ou seja, gosta de festa, gosta de pessoas, gosta de animação. Então eu sempre fui assim, eu cresci nesse ambiente, família lotada, sabe? A minha avó tem vários, minha mãe por parte, minha avó por parte de mãe, vários filhos, então festa lotada, domingo, eu cresci nesse ambiente. Meus olhos brilhavam, eu adorava. Então, do ambiente familiar, eu trouxe isso para a rua, ou seja, sempre fui cercado de amigos, pessoas, e eu que organizava todas as coisas que a gente ia fazer, viagens, foi vindo na adolescência, e por aí vai. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho desde os 14 anos de idade, comecei a trabalhar na cantina da escola que eu estudava. Ou seja, eu ficava durante 2 anos, eu estava, acho que na 8ª série na época, é isso mesmo. Da 8ª série, e aí fui pro colegial. O primeiro, segundo, finalzinho ali do segundo colegial, 2 anos. Eu fiquei o dia inteiro no colégio que eu estudava. Eu ia pra cantina, tinha períodos que eu estudava de manhã e ficava o resto do dia até a noite na cantina. Aí teve um outro período que eu invertia. Eu estudava à noite, que aí eu já estava no outro período, e trabalhava de manhã. Ou seja, eu conheci a escola inteira. Diretor, não sei o que, tudo. E ali nessa fase eu já tinha 14, 15 anos, ali de verdade não me incomodava atender, e eu era muito dinâmico, era muito rápido. Imagina, você dá troco, entregar alguma coisa e ainda bater papo com a HP, eu gostava de conversar com todo mundo. E eu fazia isso muito rápido. E tinha gente que só queria ser atendido por mim, porque nós éramos em vários funcionários que ficava rodando ali, né? Eu quero o Rodrigo, eu quero que o Rodrigo me atenda, o Rodrigo faz aquele lanche para mim, o Rodrigo faz aquele... Era muito louco isso. E isso já era essência mesmo, pura. Só que eu falava, puxa, é isso que eu quero trabalhar com isso, com atendimento ao público, com pessoas, isso sempre martelou na minha cabeça. Só que com 16 anos, meu pai passou na frente de uma empresa, uma metalúrgica, próximo da minha casa, e estavam precisando de office boy. E que cidade? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tudo ali sempre em São Paulo, capital. Aí o meu pai, filho, você não quer ir lá? Sei lá, faz uma coisa. Na época era aquelas máquinas... Gente, eu não sou velho, é porque
O computador é de poucos anos pra cá, mas era datilografia. Então é velho. Era datilografia. Então você é velho, filho. Então você é velho. Datilografia. Quando se tem diploma de datilografia, tu é Gente, velho. datilografia. Tu é velho. E aí, Olha, assim, já tinha os computadores, né? Mas os computadores ainda eram os de cubo, 286. né? Era aqueles antigos. Era os antigão, é. E aí tinha o negócio de datilografia. Bom, enfim, eu fiz lá o teste, passei, fiquei mega feliz. E ali eu ganhava um salário mínimo, que na época, sei lá, acho que era R$200 só. E aí eu fui para ganhar o dobro como office boy. E aí o que acontece, uma coisa que eu gostava muito, ficava na rua. Por quê? Olha que curioso, desde aquela época, por que eu gostava muito da cantina? Porque ela não era um lugar fechado, era aberto, tinha o pátio. E eu ficava me comunicando com as pessoas o tempo todo. Quando eu fui pro escritório, eu falei, ai caramba, o escritório é legal, bacana, diferente, já tinha que ir com uma roupa um pouco diferente, só que era lugar fechado. Só que a minha proposta de office boy era ficar com os malotinhos nos bancos, no correio, fazer atendimentos fora. Eu falei, mano, que maravilhoso. Então eu pegava ônibus, ia pros lugares, aí às vezes o meu gerente lá, o diretor, me liberava mais cedo, porque falou, olha, o banco fecha às 4, você não precisa nem voltar para cá, porque meu horário era às 5 horas da tarde. Então vai direto para casa, às vezes 4h15 eu já estava em casa, então eu fazia tudo rápido, correr para chegar mais cedo em casa. Era maravilhoso. Só que lembra que eu falei o Rodrigo de resultados, né? Eu sempre fui muito curioso e sempre fui aprendendo coisas novas o tempo todo. E aquela metalúrgica que eu trabalhei, para vocês terem ideia, eu trabalhei 10 anos lá. Era uma empresa familiar. Ela existe até hoje, ela é uma empresa familiar. Ou seja, você começa a passar por várias áreas. E ali eu comecei a sair de office boy em menos de 6 meses, comecei a trabalhar mais interno. Aí faturamento, emitindo nota fiscal, aí fazendo um monte de coisa. Nossa, imagina você emitindo nota fiscal. Então, imagina, só que naquela época não tinha esse negócio, sabe qual que é o seu perfil? Não tinha muito isso, né? Ainda mais em empresa familiar não tinha isso. E eu fui fazendo isso, só que olha que curioso, a gente vai entrando no automático, né, com isso. E nota fiscal. Aí eu tinha muita habilidade de comunicação, as pessoas falavam, não, Rodrigo, é melhor você começar a trabalhar com os fornecedores, que aí tinha os fornecedores das autopeças, comecei a trabalhar com os fornecedores. Então eu comecei a fazer visita ao cliente, comecei telefone, e ali eu comecei a ficar mais animado. E ali foi só, dentro daquela empresa eu passei por várias áreas, fui promovido várias vezes, até perdi a conta de quantas vezes, porque era pequena e eu me destacava muito. Só que o que aconteceu, que é natural de muitos brasileiros, né? Você vai se acomodando. Eu falei, tá, agora faculdade, vou fazer o que da faculdade? Eu não sabia o que ia fazer. Aí eu prestei para fazer comunicação na Casper Libero lá em São Paulo, e as provas eram bem, bem difíceis. E aí eu não tinha passado a primeira, aí eu já não tinha muita... Não quero estudar mais para fazer... Aí eu já ia mudando de ideia, na época eu não tinha muita consciência disso. E eu fiz publicidade, então eu sou formado em comunicação, publicidade e propaganda. E eu fiz os 4 anos, e olha que incrível, no colegial... Eu nunca reprovei de ano, nada disso. Eu era até que um bom aluno, mas eu não era o aluno da primeira fileira. Na faculdade, como eu gostava das matérias que tinha psicologia, filosofia... Ah, tá. Cara, eu só tirava 10 prestando atenção na sala. Mas naquela época, olha só, eu não tinha essa ideia da minha capacidade. Eu não tinha essa visão. E eu tirava 10, o pessoal ficava falando, meu, você nem estuda e tira 10, porque eu só de prestar atenção na aula era 10. Todas essas matérias, psicologia, filosofia, sociologia... E aí, engraçado, quando tinha estatística, olha que curioso, a única matéria que teve 2 semestres só, que tinha cálculos. Eu fiz um exame lá, e aí eu passei tudo, mas fiquei de exame. Todo o restante, por quê? Era cálculo. Então, só que naquela época, ninguém chegava para mim e falava, poxa, Rodrigo, você é bom nisso, Rodrigo, faz isso. Eu ia vivendo a vida, eu ia sentindo, né? Por isso a importância, gente, do autoconhecimento, a importância de você ter mentor, a importância de você perguntar as coisas para as pessoas. E aí você trabalhava na logística. Eu trabalhava, uma das áreas daquela empresa familiar, então era faturamento, como office boy, na administrativa, emitindo nota, e também logística, que foi o último setor, a última área que eu trabalhei lá, com o pessoal de produção, né? Que o pessoal embalava as peças lá e mandava embora. Você ficou 10 anos lá, então ali você se desenvolveu como líder. Eu desenvolvi como líder já lá, né? Embora na carteira, não tinha lá como gestor e tal, mas eu já atuava como líder, já falava com o pessoal lá do estoque como tinha que fazer, já organizava toda essa questão, já atendia os clientes e por aí vai, né? Só que, já ali eu já estava trabalhando literalmente no automático. Ali eu já estava naquele fluxo que muitas pessoas trabalham assim hoje, né? Que é, eu estou trabalhando, é importante é o meu dinheiro aqui no final do mês, então você não sabe o propósito, não sabe mais para onde que você vai, não sabe o que você vai fazer. Me formei, tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer freelances em algumas agências? Vamos ver. E aí, algumas pessoas da minha sala, na época, já trabalhavam em agências de publicidade,
Então eu comecei a fazer uns trabalhinhos, algumas ajudas, né, com algumas pessoas ali. E foi então que eu saí a primeira vez dessa empresa, porque nesses 10 anos, teve uma vez que eu saí justamente para focar nisso, nessa questão de publicidade, e fui para o mercado. Só que aí, em pouquíssimo tempo, acho que 4, 5 meses, me ligaram dessa empresa familiar: Rodrigo, pelo amor de Deus, volta. Por quê? E eu não sabia disso. Eu saí, desestruturou um monte de coisa. Atendimento ao cliente não estava legal, a questão de liderança não tinha ninguém ali para fazer o que eu fazia. Não tinha. Eu treinava ali outras pessoas, só que uma empresa familiar, geralmente é assim, um faz essa função, não tem substituto. Se você sai de férias, eles se viram do jeito que dá. E vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga, e é assim que funciona. Quando eu saí de vez, por mais que eu treinei algumas pessoas ali, eles falaram, cara, não, eles começaram a ver que estavam perdendo resultados. E como eu falo, tá, gente? Não é que... ninguém, não é, eu sou insubstituível. Não, não é sobre isso. É que na época, como não tinha, a empresa não preparou, não estruturou nada disso, eles começaram a perder resultados, eles podiam sim pegar uma outra pessoa e começar a treinar. Só que eles não quiseram testar mais ninguém, porque eles já testaram 2 pessoas e não deu certo, e me chamaram para voltar, pagando um salário maior e tal. E como eu estava fazendo freela, o salário estava bem baixo na época, topei e voltei. Olha o ponto de atenção que eu estou falando. Hoje, as coisas já aconteceram esses movimentos comigo recentes, mas hoje já tem uma outra visão. Mas na época, é assim, falou, não, você não analisa nada. Na época eu não analisava nada. Não, Pegou vamos lá. Foi. Pegou e foi, vambora. Poxa, mas eu já ia voltar a fazer algo que eu não estava contente mais. Olha que loucura, né? Falei, vamos voltar. Na verdade, não é nem sobre a empresa, é sobre você, né? É isso. Não é sobre a empresa. Porque a empresa, ela tá fazendo dela. Ela falou, não, o Rodrigo é uma peça fundamental pra gente. A gente vai fazer o convite. Se ele topar, maravilhoso. É isso aí. Resolveu o meu problema. Resolveu o meu problema. Então a empresa queria que eu resolvesse o problema dele. Tá tudo certo. Só que eu não pensei se ia resolver o meu problema. Não negociei, nem negociei na época, né? Por isso que tem essa questão também de maturidade profissional. Tudo isso é importante, né? E aí eu peguei e voltei. Passou, sei lá, 6 meses. Já tava, obviamente, já não querendo estar mais lá. Estafado, não queria mais estar lá, né? Moral da história. Foi nessa época que eu, como sempre com os meus contatos, eu tinha bastante contato, comecei a falar o meu descontentamento lá. Olha, quero encarar coisas novas e tal. Uma amiga minha trabalhava na Samsung na época, na matriz mesmo, em São Paulo. Falou, olha, Rodrigo, eu vou sair de férias, eu não te conheço como profissional, mas você é meu amigo e tal, acredito que você vai entregar. Eles querem alguém temporário para me substituir um único mês. Falei, o quê? Lá dentro da Samsung? Um único mês. Você tá de brincadeira? Se eu te indicar, a empresa entra em contato com você, bora. Falou, só que, Rô, é o seguinte, 1 mês, então pode ser que 1 mês você esteja na rua e, né? Falei, você não tem ideia, em 1 mês você vai ver, eu vou subir naquele teto, você vai ver se eles não vão me contratar dentro da Samsung. Gente, foi dito e feito. 1 mês, eu parecia, quando eu entrei naquele escritório, primeiro que você muda totalmente o teu mindset, a tua cabeça muda. Por quê? Eu fiquei muitos anos fechado em escola, empresa familiar e nunca tinha trabalhado numa multinacional. A hora que eu vim, no primeiro dia, eu falei, meu Deus do céu, tem que comprar roupa nova, tem que fazer tudo novo. Porque até isso muda. A forma de você se vestir, o seu comportamento, a sua postura. E eu só trabalhava com homens nessa metalúrgica, só homens que trabalhavam lá. Eu tinha uma linguagem 100% masculina. E aí o que acontece? Tinha mulheres e homens. Eu falei, caramba, cara, e agora? E aí, olha como que é. Eu falo muito isso nos meus treinamentos palestras, vocês já viram lá, né? Se você não sair fora da caixa, esquece. Porque ali eu saí fora da caixa. Então eu fiquei anos da minha carreira, da minha vida. E não tem nada de errado com isso, porque eu precisava passar por esse processo. Mas ali que eu entendi, falei, caramba, o mundo é muito grande. E eu achava que... Não tá fechado no meu mundinho. Não é, e é muito louco, porque em pouquíssimo tempo a minha linguagem mudou. E naquele mês, o que eu fiz? Falei, não, eu vou me dedicar, porque eu tinha que aprender um monte de coisa nova. Então era a gente falando coreano, a gente falando inglês, a gente falando um monte de coisa. Falei, meu Deus do céu. E você fica uns 2 meses, eu fiquei uns 2 meses anestesiado, parecia que eu tinha tomado uma injeção anestesia, que eu fiquei deslumbrado com tudo aquilo, raciocinando o que eu ia fazer. Depois dos 2 dias eu voltei no centro e falei, agora eu vou arregaçar a manga. E ali foi onde eu trabalhei e eu de verdade fazia o meu marketing pessoal mesmo, onde eu entregava as coisas, por mais simples as tarefas que eu fazia, eu me apresentava quem eu era, que setor que eu estava, quem eram as pessoas. Eu comecei a andar nos andares, me apresentando e falando com as pessoas. Aí as pessoas começaram a falar, pô, esse cara é diferente. Por quê?
Até em empresa multinacional, por ser muito grande, as pessoas também dentro da empresa multinacional ficam só naquela área, naquele setor, no mundinho deles também. Ficam fechados ali. E ficam fechados ali. Ou seja, eu tinha acabado de sair de uma caixa, falei, não, aqui eu não vou fazer a mesma coisa. Então ali eu expandi totalmente, e ali eu fiquei em um mês, as pessoas me conhecendo. Quando acabou meu contrato, tinha uns 2, 3 gestores lá da empresa querendo me contratar, querendo entender o que eu fazia, querendo fazer entrevista comigo. E aí eu entrei para a Samsung. Tem todo aquele processo, às vezes mais burocrático, demorou um mês e pouco para eu entrar de vez, mas eu entrei como profissional. E eu entrei porque eu tinha, olha só, eu entrei, não é porque eu tinha habilidade de comunicação, tinha habilidade de liderança, não. É porque eu tinha habilidade de logística, porque a área que eu entrei na área comercial, ou seja, eles pegaram 2 habilidades minhas. Eles pegaram a parte comercial minha, da postura, de falar, entrei nessa área, só que eu tinha que ter contato com o pessoal de logística, eu tinha habilidades de logística. Habilidades como que funcionava toda a questão de caminhão, navio e por aí vai. Então, e aí eles pegaram, porque eu tinha que ter contato com essa galera. Eles pegaram essa minha habilidade. Só que, quando eu entrei, poucos meses trabalhando, adivinha, na frente do computador, e eu não era o cara porque existiam lá 2 núcleos comerciais. Tinha o comercial operacional, que era onde eu estava, e tinha o comercial que ia no cliente e rodava, que eu queria ser esse cara. De campo. De campo. Falei, queria ser esse cara porque o meu negócio era rua, não adianta. Só que eu falei, poxa, mas aqui Samsung é porque o meu caminho também não é comercial, meu caminho é do marketing. Meu caminho é do trade. Como que eu vou entrar aqui dentro? Na Samsung tinha área de trade. Ah, tem área de trade, peraí. Comecei a me socializar, fazer um network com a galera de lá. E o que acontece? Em 2 meses, lá, a minha gestora, o nome dela é Andrea Firmino, espero que ela escute esse podcast, porque uma vez eu encontrei ela na rua, faz uns 2, 3 meses atrás, dei um abraço nela, cara, porque ela foi uma grande responsável pelo gestor que eu fui em toda essa jornada de 12, 15 anos, porque eu era gestor naquela empresa familiar, mas também era tudo um flow. Eu acho que vou saber gerenciar pessoas, eu vou tentar. Lá, ela ensinou como que é o passo a passo para você liderar. Por quê? Ela fazia a rotatividade das pessoas, pegava as habilidades de cada um, quem cuidava de cada conta por conta do perfil. Mas na época, eu não tinha essa percepção, mas eu observava ela fazendo. Hoje, para mim, isso é muito claro o que ela fazia, né? E ela fazia isso e ela, inclusive, fez comigo. Por quê? Tinha uma área lá, que era a área de linha branca da Samsung, que é refrigerador, lave-seca e tal. Ninguém queria estar naquela área, porque tinha um contato direto com um coreano que falava inglês, e eu, na época, não falava quase nada de inglês, tinha isso. Só que as metas eram muito difíceis, porque só ia por navio, e os outros era tudo por rodoviário, que era mais fácil trabalhar. O navio é mais complexo, tem o lead time que eles chamam, tem a janela de embarque, Porto Seco. É muitos passo a passo para você operacionalizar. E rodava muito os funcionários dela ali. Falou, Rodrigo, você quer tentar limpar a linha branca, cara? Porque não tá dando. Eu falei, não. E eu sempre assim, né? Vamos embora. Em um mês eu bati a meta da área lá. Em um mês. Aí o pessoal, não, agora o Rodrigo não sai mais dessa cadeira. Agora fica, agora. Ali que eu falei, pronto, agora eu já... Ali eu entendi que eu falei, não, agora eu tenho carta branca ali para pedir, para eu mudar de área, para eu pedir... Foi ali. Aí eu falei, agora vai. Agora você ganhou confiança. Aí confiança. Então, assim, em 1 ano de Samsung, eu falei, agora eu vou voltar para a cadeira de gestão e ainda vou entrar na área de trade. Gente, mas não deu um mês. Encontrei a minha gestora, Andrea, no elevador. Falei, Andrea, eu acabei de saber que saiu uma vaga de trade aqui, um supervisor de trade. Ele saiu daqui. Pô, você sabe da minha formação, sabe de onde que eu vim, sabe qual que é o meu perfil e tal. Não, Rodrigo, fala com o Adelson. O Adelson era o diretor da área. Fala com ele. Beleza. Eu fui falar com ele no dia seguinte. Quando eu fui falar com ele, ela já tinha falado de mim para ele. Olha que maravilha. Que louco. Louco demais. Nossa. Louco demais. E ali eu entrei como gestão de novo, mas ali eu voltei com uma cadeira de gestão de verdade, mesmo. Com método, com passo a passo, só que eu entrei como gestão numa multinacional. Então imagina a pressão que era. Sim. Resultados, montar gráfico, apresentar o resultado, engajar a equipe, viajar Brasil inteiro. Ali eu comecei. E ali meu olho brilhava. Ali você começou a trabalhar de verdade. Ali eu comecei. Ali era arregaçar a manga, só que ao mesmo tempo era impressionante o meu crescimento de carreira em pouquíssimo tempo ali foi muito rápido. Por isso que eu falo para todo mundo hoje, quando tá muito simplesinho, muito fácil, parece que tá confortável, que tá gostoso, né? Mas não. A hora que você tá realmente ralando, suando,
Quando você olha para trás, você faz assim, muito rápido. Tem que doer. Você tem que doer. Se não doer, você não avança. Não, tem que doer. As pessoas, elas querem crescer Elas sem querem doer. crescer sem doer. Não tem como. Porque eu falei, gente, eu já tinha uma carreira corporativa há muitos anos. Quando eu fui para uma multinacional, eu já trabalhava há muitos anos mesmo. E aí eu falei, beleza, é isso aqui, deixa eu entender. Ali, depois de anos trabalhando, que eu entendi o que era doer. Falei, agora eu entendi. Não, foi quando eu chamei a Ana para trabalhar aqui, eu falei para ela assim, ó, vai doer, você vai sentir a hora que você acha que você vai estar trabalhando mais do que você vai estar ganhando, vai sentir a hora que você vai ter vontade de me matar, vai sentir a hora que você vai ter vontade de xingar, vai sentir a hora que você vai dar vontade de você sair correndo e largar tudo. Aconteceu tudo isso. Mas vai valer a pena. É isso. Sim. Tem que doer, porque se não doer, não evolui. Uma coisa que aconteceu esses dias, né, William? Lembra que eu tava editando um vídeo? Eu chorei editando esse vídeo. Porque eu não conseguia, mas eu sabia que eu era capaz. Eu passei um dia inteiro pra editar 60 segundos. Caraca. Sério, era. E eu não conseguia, porque é uma ferramenta nova que eu não tinha experiência, mas eu falei, eu vou conseguir. Ele chegou na sala, era 6 horas da tarde, você não vai embora? Eu tinha que ter ido embora, acho que às 4. Eu editando, sabe quando vira pessoal? E agora virou o quê? Ficou fácil. Agora é rápido. Agora é rápido. 5 minutinhos eu sento, foi, acabou. Mas eu demorei, doeu. Porque você foi aprender. O que você fez? Você fez a curva de aprendizado, você foi aprendendo, fazendo, entregando. Quantas vezes a gente faz isso no dia a dia? Exatamente. A gente tem que aprender e entregar também. Sim. E tá tudo bem. E é assim que tem que ser. E não desistir pela metade. Não quero a mais grande isso. maioria sai para no caminho. Para no caminho. Sim. Para no caminho, desiste pela metade. Quantas vezes você, eu, todos nós, Sim. já desistimos? E aí, já fiz isso várias vezes. E a gente, assim, eu falo por mim, às vezes eu desisti quando eu paro pra pensar, eu falo assim, só faltava mais um pouquinho. É isso. A minha empresa mesmo já era para eu ter construído ela há muito tempo atrás. Desisti várias vezes. O medo de sair, o medo de empreender. O medo de empreender. Dá muito medo. E eu ainda tenho. Ainda tenho frio na barriga todos os dias quando eu acordo. Embora eu já saiba o que eu vou fazer, embora tá muito enraizado já dentro de mim a minha missão, isso está muito claro. Mas é um puta desafio. É muito desafiador. Porque além de empreender, que já é um desafio para todo mundo que tem empresa, né? Você sabe muito bem disso, todo mundo que tem empresa, aí tem o primeiro desafio da empresa. O segundo desafio é que é o estágio que eu tô hoje. Porque imagina eu, um cara que sempre fui acostumado a trabalhar com pessoas e com equipe, as minhas equipes eram muito fortes. E hoje eu tenho dificuldade para formar uma equipe dentro da minha empresa. Olha que curioso. Porque é diferente. Porque é sua. Porque é minha equipe, é na minha empresa. E é o seu resultado. É o meu resultado. É diferente. É muito louco isso. É muito louco. Porque as empresas de nome, teoricamente, as pessoas entravam sem saber que jogo ia jogar. E elas caíam lá na minha gestão. Elas não sabiam que eu ser gestor delas. E por mais que eu fazia os processos seletivos em muitas vezes, mas elas não me conheciam ainda. Agora é diferente. Quando eu vou recrutar pessoas para trabalhar comigo, que seja freelance, que seja algum fornecedor novo, que seja alguém que vai fazer algum projeto comigo, é o Rodrigo, o fundador da empresa, o dono da empresa que está falando. Então é uma outra linguagem. Eu não vou pegar uma pessoa que não condiz com a cultura, com o que eu quero para minha empresa, que está naquela habilidade, naquele perfil para exercer aquela função. A dificuldade é muito maior. E tem o terceiro pilar, né? Eu falo de desenvolvimento humano. Rodrigo, mas por que isso? Isso deveria ser o básico do básico. Você fala de desenvolvimento humano, muita gente sai correndo. Mas por que sai correndo? Sai correndo. Muitas empresas, muitas pessoas. Justamente por esse medo, esse receio e esse bloqueio de olhar para dentro mesmo. De entender a nossa cultura. Isso é cultural. Isso é cultural. Eu vim conhecer quem que eu sou, a Ana Paula mesmo. Depois, tem o quê? Tem uns 3 anos. Eu tenho 31 anos. Ou seja, eu vivi uma vida inteira sem saber quem que eu era. Sabe quando você tá perdida, mas você só tá ali? Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Aí quando eu vi, eu falei, cara, eu estou me transformando. Caindo ainda. Porque a gente cai, é o passarinho, antes de aprender, ele cai bastante. Eu fui vendo, eu falei, cara, não, é diferente. Não é por aqui, é por ali.
Mas pra que é difícil também. É muito mais... Porque errar é muito fácil. Fazer certo... Não. Fazer certo é muito fácil. Errar é muito difícil. Porque tem consequência. Mas a gente foi uma vida inteira ali. E é isso que vem das pessoas. Ó, se conhecer, vai doer demais. Vai se dar uma rejeição. Você entendeu? Não, dói. Não. Dá uma certa rejeição sobre si ou sobre aquilo que você vai pensar sobre si, sobre o que você trilhou. O medo de julgamento. Medo de julgamento. Medo de julgamento. Medo. São vários fatores. Medo de se expor, às vezes, expor uma vulnerabilidade sua. Dentro do salão, dos treinamentos, várias técnicas que eu aplico ali. Um modelo de day training, por exemplo, que é um dia só, que é um que a gente aplicou recentemente, ali eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas ali vivenciaram, acharam de repente até legal, bacana, mas se elas não se abriram ali para estar junto com a gente ali, para elas não mudou muita coisa. Agora, se você pega um de 3 dias, que eu tenho vários modelos, tem programa de treinamento desde 6 meses, de 1 ano, de 2 meses, de 3 dias, tem vários modelos, né? Mas você pega um modelo de 3 dias, uma imersão de 3 dias, ali não tem escapatória. Porque aquela pessoa, ela está no mesmo ambiente, os 3 dias. E ali são várias ferramentas, é uma sequência que em alguma ali, mesmo se ela não quiser, vai pegar ela de um jeito ali. Entendeu? Positivamente falando, vai virar uma chavinha. Agora, às vezes, num dia, é possível? Mas é só se as pessoas estão abertas. Quem está muito fechado do começo ao fim, às vezes, dificilmente. Agora, no 3 dias, não tem escapatória. Porque as outras pessoas que já se abriram ali, automaticamente ali contagia as outras pessoas. Ali não tem como. Porque aí já cria conexão. Já cria conexão maior. E já desenrola ali, se envolve ali mesmo. É isso mesmo. Um dia inteiro, claro que é fundamental, é importante também, mas a condição de a pessoa ter uma evolução depois que sai de um treinamento de um dia, ela tem que de verdade se entregar. Agora, mais tempo ali, uma carga horária maior, de 3 dias para mais, para frente, ali a conexão é muito mais forte, não tem como. Ali é aqueles treinamento maluco que você vai dormir 5 horas da manhã e acorda às 6 horas da manhã. Tem vários métodos, né? Eu, por exemplo, não sou muito a favor, eu não aplico esse método de a pessoa varar a madrugada. Não, as pessoas têm que ter um tempo de descanso. Eu, Rodrigo, tá? Inclusive o meu mentor também, ele não é adepto desse método. Então, qual que é a ideia de 3 dias, por exemplo? Um day training, ele começa geralmente 9 horas e acaba às 7h30. Por ser 3 dias, dá para estender um pouco mais, sai das 9 às 9. Deixa a galera descansar, 9 horas da manhã de novo. Você tem 12 horas de descanso, mas o ideal é que com 3 dias as pessoas estarem no mesmo ambiente. Por quê? Dormindo no mesmo lugar, na mesma região, perto. Por quê? Se a pessoa faz um day training puxado, ela vai para casa 1h30 de distância para voltar no dia seguinte, ela desconecta. É legal então dentro de um hotel. Por exemplo, é o ideal. Off. É o ideal. Legal. É o que eu pretendo, inclusive, fazer em março. Eu vou fazer um assim de 3 dias, que aí é todo mundo no ambiente aberto. Eu fui uma vez que a gente fez num hotel também. Maravilhoso. Aí fica o dia inteiro, depois já dormia. Dorme, descansa, toma café da manhã, mas até a noite. Eu não sou a favor de ficar até 4, 5 horas da manhã. O que eu fiz quando eu tirei a minha certificação como treinador, na época, era até 00:30, mas nós éramos treinadores, a gente estava pegando certificação, é uma outra coisa. Então a carga horária tem que ser maior mesmo. Agora, para autoconhecimento mesmo, para desenvolvimento humano, liderança, várias técnicas, enfim, não tem essa necessidade, né? Mas aí tem players que fazem isso, aí é de cada um mesmo, né? De método. Aí é método. A identidade de cada um. É a identidade de cada um. Eu não sou a favor porque para uma pessoa, imagina, ela está trabalhando com forte impacto emocional ali o dia inteiro. Ela precisa ter um momento de descanso, relaxamento, se conectar com ela mesma ali sozinha. Aí ela acorda e aí vai na sequência. Porque se você não dá intervalo nem para a pessoa dormir e descansar, a pessoa não vai absorver nada no dia seguinte. Não faz muito sentido. Entendi. Então, eu tenho uma pergunta para você. Então, tudo isso, essa transformação toda que aconteceu na sua vida, você define como o seu propósito ou foi a sua missão profissional? Fez sentido a pergunta? Fez sentido, mas eu acho que não tem só uma resposta. Eu acho que os dois estão conectados, tá? Você precisou chegar na sua missão profissional para descobrir o seu propósito. Sim. Foi bem isso. Será que existe propósito de vida diferente de propósito profissional? Não sei. Porque o meu... então, aí é que tá a questão, hein? Muito louco isso, né? Não é diferente.
É pra mim, porque pra mim Não, é igual, nem igual, pode. pra mim é igual. Isso. Mas aí até respondendo a pergunta da Ana, por que que no caso é igual? Eu fundei a minha empresa de acordo com o que eu fazia no corporativo, que através do autoconhecimento eu entendi qual eram as questões que eu precisava trabalhar, uma missão de vida, que é a minha empresa profissional, minha carreira profissional. Elas estão conectadas. Resumindo, o que que eu quero dizer com isso, tá? Eu já aplicava treinamentos, já fazia gestão de equipes, já trabalhava com pessoas. Só que eu cheguei num momento, lembra do burnout? Ali foi um pouco antes da pandemia. Aí o que acontece? Quando eu migrei de empresa, não me identifiquei com os valores da empresa, a pandemia chegando, foi ali que quando eu fiquei, a saúde mental ali foi para o espaço mesmo, foi ali que a minha chave virou. Por quê? Eu tinha parado de estudar, de me desenvolver, eu só trabalhava e não me desenvolvia, não estudava. Você só aplicava Eu o que só você aplicava o que eu sabia. aprendi, o que eu sabia. Então, era muito no flow, era muito literalmente nas minhas habilidades. Então, assim, as minhas energias estavam todas focadas no meu centro de força, nas minhas habilidades. Se fosse pra você desenvolver mais habilidades, você não ia ter poder. Não ia ter nem chance, na verdade. É isso, entendeu? E o que acontece? Quando eu tive um burnout, eu falei, peraí, eu estou trabalhando muito, até aí ok, só que eu estou trabalhando sem frequência, sem mais saber para onde que eu estava indo, porque eu fazia o que eu gostava. Então eu ficava rodando o Brasil inteiro, viajando, só que eu passava horas a fio, então eu não fazia mais atividade física, que eu sempre gostei, jogava meu futebol, fazia esporte, fazia minhas caminhadas, corrida, e parei de fazer tudo. Era uma terceira de trade, né? Era uma terceira de Eu trade. trabalhei de trade na indústria e trabalhei em várias agências de trade também. Agências. Trabalhei. Depois que eu saí nessa. foi agência de trade. Na Vivo foi minha última empresa, a indústria. Antes da Vivo, eram várias. Eu trabalhei em 4 agências de trade diferentes. De trade marketing, como coordenador e gerente de operação. Né? E ali também me consumia demais. Imagina, você controlando todo mundo ali. Porque ali tem a parte do campo, do ponto de venda, e tinha toda a parte financeira, burocrática. E adivinha, né, gente? Como eu falei, não era parte do meu centro de força. E ali você precisa ter alguém habilitado. E, no entanto que hoje, por exemplo, com a minha empresa, eu já sei. Hoje é tudo desenhado a minha empresa. Que é, por exemplo, quem é mais aqui na parte a parte financeira, quem vai cuidar da parte. A parte ali comercial, a parte do salão de treinamento, toda essa parte é toda minha. Toda a outra parte financeira tal, não vai ser minha, eu vou ter que estar, claro, obviamente. Toda empresa tem que estar por dentro do que está acontecendo, mas a parte da execução não é minha. Não vai ser minha. Porque financeiro e planejamento financeiro sai fora, né? Não dá, entendeu? Não dá, porque é perfil mesmo, não tem jeito, isso é histórico. Aí vem a questão do autoconhecimento mesmo. Por quê? Antes eu não identificava isso. Às vezes eu me achava mesmo, pô, será que eu sou preguiçoso? Será que eu sou muito ruim nisso? Não é. É perfil literalmente. A questão é que é importante ressaltar, tá, gente? Que isso é uma coisa que eu aprendi muito desde que eu fundei a minha empresa, que é, por mais que você tenha algumas áreas da sua vida que não são profissionais, na verdade, não é o seu centro de força, você tem que desenvolver um pouco, pelo menos para você chegar num nível básico. Por quê? Senão também não adianta nada. Se você também não tem algumas técnicas que você precisa, principalmente dentro de uma empresa, ou até numa área que você trabalha, se você não tem um mínimo, um pouquinho de conhecimento também, você não vai crescer do mesmo jeito. Porque, como a gente fala, né? Adulto, inclusive eu estava com um amigo meu agora recente, a gente estava falando muito sobre isso, né? Que adulto, para fazer o que gosta, tem que fazer o que tem que ser feito primeiro. Sim. Depois fazer o que gosta. Né? Quem faz só o que gosta é criança, né? Então... A conta não fecha. Então, tem muitas coisas que eu faço dentro da minha empresa. Por exemplo, administrar rede social, gerenciar. Porque eu terceirizei isso por muito tempo. Não fluiu, tanto de investimento financeiro, e por conta daquilo. Algumas pessoas que trabalhavam comigo não estavam conectados à essência da minha empresa. Então, não fazia sentido eu estar com aquelas pessoas. Então, hoje eu faço algumas coisas ainda sozinho. Mas é desgastante, não queria fazer, mas tem que ser feito. Não, o marketing é o inferno. Ai, peraí, eu acho que eu senti uma... Não, porque é difícil. É complicado. E as pessoas falam assim que... eu vi vários estudos falando que o carro-chefe de toda a empresa é o comercial. Sim, eu concordo que é o comercial. Sim. É vendas, é o fechamento de vendas, é tudo isso. Mas hoje o marketing tá ali, ó. Sim. Juntinho. O marketing errado, ele falha uma empresa. Sim. Uma estratégia de marketing errada, ela fale uma empresa. Derruba. E é exatamente isso. E o grande problema de todo início de qualquer empresa é o início. Sim.
Se ele iniciou errado o marketing, ferrou. É isso. É melhor ele não ter É o que eu faço. do que fazer errado. Eu faço. Eu terceirizei um pouco, só para estruturar um pouco, sabe? O logomarca na época, o meu site, essas coisas básicas. Mas toda a estratégia de marketing da empresa, eu ainda não identifiquei. Por quê? Se eu aposto todas as minhas fichas, tanto financeira como de energia, numa empresa sem ter certeza do caminho que ela está conectada aos meus valores da minha empresa, eu não vou fazer. Enquanto isso, eu vou ali. Até porque a questão da dor que a gente vem falando que tem que doer, né? Por que hoje dói muito em mim, mas eu sei que faz parte do processo? Porque a hora que tiver tudo redondo, as áreas, cada um com as suas... Eu sei exatamente tudo que precisa ser feito, onde precisa passar. Porque para a gente ser dono da empresa, para a gente empreender, a gente tem que saber como funciona todas as áreas. Então, por mais que meu centro de força é estar no salão, aplicar os treinamentos, é fazer tudo isso, fazer as mentorias, tá, mas as partes dos bastidores, se eu não souber nem por onde começa, o começo, meio e fim, eu vou dar até um exemplo aqui. Existe uma atividade, acho que a Ana Paula não chegou a fazer isso, um dia você vai ter essa chance. Uma atividade que chama Glass Walking, né, que é a esteira de vidro que a gente chama, o William passou. Ele comentou. Existem vários parceiros, fornecedores, amigos, treinadores, que eles mesmos fabricam e vendem para nós treinadores para a gente aplicar. Na minha primeira vez que eu apliquei, eu fiz questão de eu mesmo quebrar as garrafas, eu comprar a lona da esteira. Eu montei tudo. Por quê? Só para ter o gosto, para entender e para sentir como que é feito. Porque agora não, agora eu já compro, é outra coisa. Mas na primeira vez, quando eu fui aplicar, eu mesmo fiz tudo. Eu quebrei, eu fiz tudo certinho. Esse é o processo. É o processo. Não, e uma vez eu estava conversando com um cliente, ele falou assim, eu queria terceirizar algumas coisas da empresa, algumas coisas que eu não sei fazer. Eu falei, opa. Você terceiriza o que você sabe fazer, não o que você não sabe. É isso. Porque se você terceirizar o que Muito você bom. não sabe, como que você vai conseguir verificar o que o cara tá fazendo? Que gestão? Você vai fazer gestão do que você não sabe? Não tá faz doidão? sentido. Então eu isso. falei assim, não, você terceiriza o que você sabe. É isso. Porque se você terceirizar o que você não sabe se o cara vai estar fazendo errado ou certo, ou que patavinas o cara vai estar fazendo lá. E aí o cara te dá um balão, é 2 palitos. Então, é exatamente isso. Terceirizar ou delegar dentro de um negócio não significa que a gente não tem que saber, significa que a gente não irá fazer, mas não significa que a gente não sabe Porque fazer. uma coisa é você não fazer a execução daquilo. Outra coisa é você não saber como é que faz. São coisas diferentes. Inclusive, no corporativo, as pessoas ficavam impressionadas, assim, falavam, não, Rodrigo, você é maluco. Eles não estavam acostumados a ver gestor botar a mão na massa. Então, por exemplo, quando no ponto de venda, no trade, obrigado. No ponto de venda, no trade, por exemplo, tem aquelas de você positivar, que a gente chama, os materiais. Misericórdia, positivação Cara, de trade. imagina, eu olha. coordenador de operação ia até Goiânia, vai ter visita de coreano lá em Goiânia, tá bom, eu ia lá ajudar o time. Então tinha um supervisor e os promotores que faziam isso. Eu poderia muito bem, de verdade, ficar de bracinhos cruzados e olhar para ver se está certo ou não. Aí eu chegava lá, aí falava para o supervisor, onde é que estão os materiais? Vamos pegar lá nas coligadas, que tinham as coligadas, onde pegava os materiais. A gente pegava lá, legal. Aí eu chegava e colocava no carro e eu carregava e pegava e começava a ir nas lojas com os promotores. Aí o supervisor, não, Rodrigo, pelo amor de Deus, não pega. Não, cara, eu quero colocar ali, que eu quero ver como é que faz para eu ver com o time, para bater o olho. Por quê? Eu fazia isso. Eu ia lá, eu colocava. Por quê? Na hora que eu ia dar um feedback se o material era bom, se não era, eu não ia porque o promotor falava. Eu mesmo fui lá e vi que o material não era qualidade boa. E ainda mais visual merchan, que visual merchan. merchan. Eu fui lá, não coloquei porque não tá colando. E quantas vezes eu já peguei de o merchan, nem ir pra loja, nem fazer o atendimento e falava que não colou. Não, e fora que às vezes o comprador ele quer ver só preço, compra o mais barato. Compra o mais barato, a qualidade e tal. Chega na loja uma merda, o homem em vez de ficar de pé, ele fica deitado assim. É isso. Não é? É exatamente. Muito doido isso. E eu queria sentir. É o que eu falo, você só faz gestão do que você sabe fazer, você só faz gestão do que você vê, do que é palpável para você. Sim. Então, eu faço isso na minha empresa hoje. Então, é o que eu falo, tá doendo pra caramba, dói pra caramba, eu faço muita coisa ainda que eu já deveria colocar alguém para fazer, mas eu só vou fazer isso a hora que de fato falar, agora eu domino isso aqui, agora pode chamar quem vier que eu já sei como é que faz. Porque se o cara quiser dar um balão em você, mas não vai dar, verdade. Né? E no começo já tentaram fazer isso comigo, porque quando você monta a empresa, né, o seu olho brilha, você fala, eu já sei o que eu quero da minha vida. Aí você sai chamando um monte de gente para te ajudar. Só que não é bem assim, né? Então vai grande. Porque
justamente isso. Tem várias funções dentro da empresa, independente do tamanho da empresa, porque aqui não é toda empresa. Ela tem as áreas ali que ela tem que ter independente do tamanho dela. Se é de 2 funcionários ou se é da empresa de 2, 3 mil funcionários, não importa. Toda a empresa ela tem que ter a missão, propósito, os valores, tem que estar conectado com a sua gestão e tem que estar muito claro o que cada área vai fazer para sim, no resultado final, estar de acordo com os valores e a missão da empresa. Então, isso que eu faço, eu aprendi tudo onde? No corporativo. A história que você criou, né? A história que eu criei. Eu trago isso para minha empresa. Então, tem muita gente que fala... Porque tem muita gente que sai do CLT, né? E sai e fala, nunca entrei no CLT. O Rodrigo que é hoje, eu devo muito ao CLT. Eu devo muito às empresas que eu passei. Senão, eu não ia ter histórico. E isso tem uma grande questão aqui, que é o diferencial da minha empresa. Por quê? Às vezes as pessoas falam, o Instituto lá, o Rodrigo é mais uma empresa que aplica treinamentos. Negativo. Por quê? Eu conheço muitas consultorias grandes do mercado, que os caras nunca foram nem gestores na vida, nem trabalharam na empresa. Literalmente já fundaram, entraram naquela empresa às vezes como sócio, ou fundaram aquela empresa para dar treinamento e falar de desenvolvimento humano, mas nunca nem trabalharam no corporativo. Não tem uma história. Não tem uma história. E assim, as histórias elas conectam. Mas não é conecta só porque tem história, não, é porque você passou pelo processo. E a mesma coisa que eu falo das mentorias, a mesma coisa. O mentor é diferente, por exemplo, do coach, né? Eu uso ferramentas do coach dentro da mentoria, que isso é outra coisa. Agora, as minhas mentorias, elas são com base em tudo que eu passei. O que eu validei, o que deu certo, o que deu errado. Isso aqui é legal, e se eu não souber, esse aqui vale esse aqui, que esse aqui sabe. Isso é mentoria. E tem muita gente que sai dando mentoria para tudo quanto é tema aí, e nunca. Isso é um erro que as pessoas têm que tomar cuidado. Sigam o mentor que passou pelo processo, senão não é mentoria. É alguém querendo te vender alguma coisa. Qual foi o legado? Não é? Qual foi o legado, qual a história, quais os resultados esse mentor teve. Porque senão... há de convir comigo, que eu canso de falar isso, há de convir comigo. Tem um monte de empreendedor de palco, motivador de palco, o cara, se você olhar para o cara não tem resultado, o cara nunca teve nenhuma empresa, nenhuma uma loja de coxinha para vender, o cara não teve nada e o cara quer ensinar. Então, isso é complicado. Só que o grande problema, o que eu vejo uma hora é que assim, a nossa cultura brasileira é uma cultura ninja, né? Sim. O cara fala assim, olha, você quer trabalhar para ganhar bem? Vou pensar. Você quer ganhar dinheiro fácil? Não, quanto que eu preciso pagar para entrar nesse negócio? É isso aí. O brasileiro, às vezes... Nas redes sociais só aparece tudo isso aí. Ele Entre agora e ganha tanto por mês. Ele pede para assim tomar... Funciona. Ele pede para tomar balão, porque ele falou assim, precisa trabalhar, se dedicar, tirar a bunda da cadeira, vamos lá, não sei o que. Não, esse eu vou pensar. Aí o cara vai outro... Não, fala assim, não, entra aqui, paga tanto que você vai ganhar dinheiro fácil. Não existe, cara. Não, eu vou nesse. O cara paga pra entrar. E paga pra entrar. Meu irmão, eu nunca vi isso. É só aqui mesmo. E se a gente pode dar um recado pra galera que tá escutando a gente, assistindo a gente, né? Você quer ser bem sucedido, você quer de verdade fazer o que você ama fazer, o que você é bom pra caramba, você tem que fazer o famoso TBC, né, Will? TBC. TBC. Esse é novo. Tirar a bunda da cadeira. Tira a bunda. TBC. É o TBC. É verdade. Tem que tirar a bunda Porque da quando cabeça, você falou, eu falei, o William já sabe a técnica do TBC. Mas não tem outra coisa. É estudar, validar, porque você vai errar. Muito. Pra caramba. Vira e mexe. Deixa o caminhão passar. O caminhão tá passando. E vira e mexe, gente. Eu tô agora recentemente montando algumas estratégias. Porque assim, eu converso com pessoas, com treinadores que já têm mais tempo de empresa do que eu, me conecto com eles, converso. Pô, cara, esse caminho aqui eu tô indo. Rodrigo, já fui por aqui, não, legal. Tenho mentores o tempo todo. Quando eu aplico mentoria com os meus alunos, eu aprendo com eles. Os próprios meus alunos me dão insights. Nos treinamentos, quando eu aplico os treinamentos, eu tenho alguns insights. Caramba, essa dinâmica aqui funcionou aqui para esse contexto. Então, aí quando eu saio do treinamento que eu apliquei com vocês, eu anotei um monte de coisa. Porque eu falei, caramba, eu vi umas coisas aqui que eu nunca tinha visto no treinamento. Porque cada treinamento é um treinamento. Então, eu vou tirando esses insights. É aprendizado o tempo todo. Não está cravado na pedra. E aí eu estou reestruturando, inclusive, até alguns produtos meus. Por quê? Eu identifiquei que tem alguns produtos que... Isso é importante e eu não tenho problema nenhum de falar nisso, que é uma das minhas vulnerabilidades. Por quê?
a gente às vezes está tão apegado no nosso propósito, na nossa missão, e o que é o principal quando a gente cria uma empresa, quando a gente é justamente para a gente apoiar e ajudar as outras pessoas. A gente não cria as empresas para a gente. Tá, sim, tem a ver com a nossa missão e o nosso propósito, mas para agregar valor para as outras pessoas. É assim que a Dona RH começou, tenho certeza. Sim. E a minha não é diferente. Só que, às vezes, você tá tão enraizado, o seu olho brilha tanto pela sua missão e propósito, por você trabalhar com o que você ama, que aí, às vezes, você esquece de um detalhe super importante. Peraí, já faz um tempo que eu não estou escutando os meus clientes, algumas coisas, de repente eles estão querendo algo novo e eu não estou escutando, porque eu tô indo aqui. Porque lá atrás eles queriam isso e eu estou entregando o que eles queriam. Mas espera aí, já entrou bastante gente nova, estou conhecendo muita gente nova. Várias pessoas já estão me acompanhando, agora eu tenho que voltar. Aí, com base nisso, mas foi dito e feito. Comecei a fazer outras pesquisas. Hoje mesmo eu soltei algumas pesquisas novas também, mas eu fiz 2 semanas atrás, identifiquei que já tem muita gente me conhece falando de liderança. Tem muitas pessoas querendo mentoria comigo, isso já está acontecendo na verdade, e querendo que eu fale muito sobre carreira. Por quê? As pessoas estão acompanhando, já me acompanham há muito tempo, da minha transição de carreira, porque eu fiz a transição de carreira. Uhum. Ah, entendi. Então, tem Legal. muita gente que está se conectando, porque Pela sua história. da minha história. Porque a questão da liderança, ela faz parte da minha história. Mas liderança é um braço do desenvolvimento humano, do que você precisa ter na sua vida, porque a liderança não é sobre um cargo que você tem na empresa, né? Isso eu sempre falo, a liderança é muito mais que isso. Só que dentro de liderança tem vários subtópicos vários níveis que a gente pode entrar, que eu entro nos meus treinamentos e palestras. Só que eu falava muito raso sobre a transição de carreira, que é a minha história também. E todo mundo me perguntando toda hora, Rodrigo, que legal, mas como é que você fez? O que aconteceu com você para você ter saído do corporativo e montar a sua empresa? Falei, caramba, eu preciso estruturar algo mais voltado para essa área, para ajudar essas pessoas que às vezes querem também construir essa jornada. E às E é muito vezes a importante. pessoa já sabe, ela só quer um empurrãozinho. Só que é um empurrãozinho. Então, é importante isso, gente, porque independente se você é CLT, independente se você é empreendedor, a gente tem que ouvir muito o que as pessoas querem que a gente ajude. Porque a gente fica tão enraizado na nossa missão, propósito, missão, propósito, que às vezes o principal é o quê? Tá, mas o que eu posso ajudar aquelas pessoas? E a minha empresa ela já faz isso. Só que sempre pode fazer mais. Tudo, a gente tem que pensar sempre assim. Nossa, eu estou indo tão bem aqui, mas sempre pode um pouquinho melhor. Sempre pode um pouquinho mais. Mais longe. Sempre E pode. na real, é vender o que o cliente quer comprar. É isso. Mas é verdade, Will. Na isso. real é essa. Óbvio que tem todo um... A gente precisa entender que é exatamente quando você sendo uma dor, junto com o seu propósito, É isso. show de bola. Aham. Mas na real é essa. Não é querer vender o que você quer vender. Você tem que É vender isso. o que o cliente quer comprar. E é normal, o início na construção de uma empresa, é o que eu fiz muito. Falei, não, pra mim isso faz sentido, eu vou começar por aqui. Porque você tem que começar com alguma coisa. Exato. E cada vez mais, eu tenho escutado mais as pessoas falando, poxa, Rodrigo, como é que você fez? Aí as perguntas começam a chegar, eu falei, caramba, tem cada vez menos as pessoas perguntando de liderança e perguntando de carreira, de legado, de história, dessa questão da dor, dessa questão de que caminho que eu tenho que fazer, de ajustar a rota. Eu venho falando muito disso ultimamente. Fala, pode perguntar. Eu tenho uma pergunta, não precisa responder agora. Qual legado você quer deixar na sua vida? Eu quero ser lembrado Um um dia que eu for embora daqui mundo, desse mundo, eu eu quero ser lembrado por uma pessoa que deixou uma semente no coração de outras pessoas, que essas pessoas deixem outras sementes no coração de outras pessoas. Esse é o legado que eu quero deixar. Aquela pessoa que transformou pessoas, que vai transformar pessoas. Só que a palavra transformação, Ana, é uma palavra que eu não sei se vocês repararam. Transformação é uma palavra que eu uso muito pouco. E eu vou explicar por quê. Por 2 motivos. Porque ninguém transforma ninguém. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se a pessoa não quiser, ela não vai ser transformada. Então isso é uma coisa. E a transformação ela pode ser positiva e pode ser negativa. Você pode se transformar, se a pessoa não se cuidar, ela pode ser pior do que ela estava. Então, quando eu falo de plantar semente, de apoiar e de ajudar, é isso que está dentro da minha missão. A questão da transformação, além de ela ser muito ampla, ela é muito subjetiva. Então, a transformação não depende do meu instituto. Depende da pessoa.
A transformação, sim, ela vem como consequência, sim. Ela tá, se a gente for destrinchar tudo que está escrito lá nos procedimentos, o que eu tenho que fazer na minha empresa, o que eu quero entregar para as pessoas, a palavra transformação, ela está ali. Mas ela não é a palavra principal, ela não é a base do meu instituto. A base do meu instituto, como eu falei, é apoiar e ajudar pessoas e empresas. Então, assim, ó, ela é apoiar e ajudar pessoas e empresas, não é o contrário. Porque sem aquelas pessoas as empresas não acontecem. Então é pessoas e empresas a serem melhores do que são a cada dia. Então isso é o quê? É o legado que eu quero deixar. É uma sementinha na pessoa, apoiando, ajudando as outras pessoas. Parabéns, que lindo. E aí, que essa questão de apoiar, ajudar, e falando de liderança, né, que você falou, as pessoas procuram você perguntando sobre sua transição de carreira, né? Sair daqui e chegar aqui, né, tal. Você acha que as pessoas vêm perguntando ou vêm se interessando menos sobre liderança hoje em dia porque eles não querem responsabilidades? Sim. E eu vou falar mais. Não sei se vocês lembram. Logo que eu comecei o treinamento, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Quantas pessoas daqui do grupo são líderes hoje? Aí alguns levantaram a mão, beleza. Quem ainda não é líder no crachá ou na carteira, mas já faz algo, já tem uma posição ali de liderança? Quase ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei de novo, gente, tem certeza que vocês não têm funções, nada que vocês fazem que já estão sendo preparados? Aí uma pessoa ou outra levantou a mão. Quem quer ser líder? Depois eu perguntei, quem quer ser líder aqui? Poucos levantaram a mão. Aí a gente fez toda a jornada no treinamento. E no final eu perguntei de novo, quem se considera líder aqui? Levantaram mais pessoas, obviamente, mas não foi unânime. E assim, não me surpreendeu, até por conta, e aí eu vou te explicar o porquê, a faixa etária dos alunos que tinham ali no treinamento. Sim, é porque a faixa de idade influencia muito, é baixo, influencia muito. Mas não é por conta de cargo líder, é por conta de responsabilidade. Porque a liderança, a primeira coisa da liderança é a autorresponsabilidade. Porque você é responsável por pessoas e por processos. Mas antes de tudo, você é responsável por quem? Você mesmo. As pessoas se assustam. Porque são os imediatistas, a geração que é o que você mesmo falou antes, um pouco aí. Não, chegue nesse lugar em 10 minutos. Eu quero aqui. Invista tanto e você vai faturar tanto em tantos... Pá! E a gente sabe que, na realidade, não é assim, não vai ser assim. A questão é que, não é sendo saudosista, nada disso. Mas eu sou dizendo que eu não sou velho, gente. Quem fez da geografia mas porque é o seguinte, a era forte da tecnologia é 12 anos pra cá, gente. É muito pouco, 15 anos, vai, uns 15 anos, por aí. O WhatsApp mesmo foi, acho que em 2012, se eu não me engano. 12, não. Foi 2011. 12, né? Foi, pô. 11 eu mesmo coloquei o WhatsApp no meu celular em 2011. 11. Certeza absoluta. O YouTube lá também em 2010, 2011. Então, assim, a gente tá falando... Eu utilizava Skype antigamente. Skype, tá vendo? Você também Você também Gente, era MSN, lembra? Ele tá vendo? Não, a Ana Paula também, ela tem que pegar uma... ICQ. Eu fui também, não. Não, gente. Era ICQ e Orkut. A Orkut eu lembro. Gente, nessa época, e olha que incrível, é tudo muito, assim, demoravam 20, 30 anos para acontecer uma coisinha de nada voltada para tecnologia. Hoje, cada ano, cada mês, na verdade, é muito mais rápido. Então, cada vez mais a geração, elas estão, e é o que eu falo, eu acho que tudo na vida tem um lado sim positivo e tem um lado que a gente tem que tomar cuidado. O lado positivo é da velocidade das coisas, de a gente estar aqui hoje fazendo esse podcast que é maravilhoso. Tem muitas outras coisas legais. A questão das redes sociais para alcançar a nossa voz ao maior número de pessoas. Né? Geograficamente no online a gente consegue atingir o mundo inteiro, não só o Brasil. E tudo isso é maravilhoso. Mas tornou muitas pessoas... Mas sabe por que essas pessoas são assim imediatistas? Justamente porque elas não têm a inteligência emocional. Elas não têm os soft skills ali, os básicos. A questão do autoconhecimento. Então, muitas pessoas que estão hoje querendo operacionalizar a inteligência artificial, muitas pessoas hoje querem operar as máquinas, mas essas pessoas não estão preparadas como seres humanos. Esse é o grande erro da atualidade.
Muitas pessoas que estão operando tecnologia ainda não são adultas, já têm lá seus, enfim, mais de 20 e poucos anos de idade, mas elas ainda não são adultas. Nós, como eu falei, lembra que eu comecei a trabalhar com 14 anos? Eu já era adulto, porque eu já ajudava em casa meus pais com dinheiro, eu já fazia o que tinha que fazer, eu já projetava o que eu queria, os meus sonhos, meus objetivos. Por mais que, sim, a minha missão, o propósito naquela época ainda não estava claro para mim, está tudo bem, não tem idade para você saber o que você quer, isso não é um problema. A questão é, você tem para onde que eu vou fazer tal coisa? Hoje está tudo muito mais fácil. Lembra que eu falei? Eu não tinha clareza, ninguém chegava para mim. Não tinha esse negócio de mentor. Não, hoje a informação tá fácil. Hoje a informação tá fácil, cara. Hoje você pode ter um mentor para cada área da tua vida, se você quiser. Que é aconselhável. Que é aconselhável. Mas não. As pessoas tem tudo lá no computador e aí o que acontece? Por que as pessoas não estão preparadas? Com a internet, eu vejo pelos comentários algumas postagens polêmicas, vamos dizer assim. E eu propositalmente, quando eu vejo uma postagem que ela é polêmica, eu vou na postagem. Primeira coisa que eu faço, eu dou uma olhada nos comentários, porque isso é insumo para o meu trabalho também. Gente, é chocante, assim. Todas as redes sociais, o tanto de agressão que as pessoas nunca se viram, as pessoas às vezes não sabem nenhum contexto. E o que eu faço? Não faço isso todos os dias, até porque não tem braço para fazer isso, mas em alguns momentos, tá? Eu pego um comentário daquele tema e eu vejo as pessoas dando opiniões. Opinião, tudo bem, cada um pode ter a sua. Só que tem muitas opiniões lá falando de algo que não é aquela realidade. E um monte de gente concordando. Por quê? Depois eu vou lá e pesquiso sobre aquele tema que está postado ali. Gente, aí quando você vai pesquisar, não é nada daquilo. Aquilo é só algo, de repente, para chamar atenção. E as pessoas se batendo, brigando em rede social, por conta de algo que nem é exatamente aquilo que está escrito. Então, esse é a questão do cuidado maior hoje que eu vejo da tecnologia. E aí gera essa geração. Hoje tem essa geração de imediatistas que tem tudo fácil, mas não sabem usar. E aí que entra no instituto. Por isso que eu falo, gente, é importante sim você saber quem é você, para onde você quer ir, quem são as pessoas que estão com você, que ambiente que você vive, quais são os valores que você tem, quais os valores que você quer para a sua vida. Sem isso, você não anda. Você pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser o que for na sua profissão. As pessoas se preocupam em status, dinheiro, ego e não olham para si. Então, dentro do mundo corporativo, no mundo corporativo eu via isso todos os dias acontecendo na minha volta, né? E, inclusive, eu tive que trabalhar isso comigo, porque quando você está numa cadeira de gestor, as pessoas te acionam mais, você é mais... As pessoas já te colocam automaticamente, e vocês observaram isso, que no salão eu não faço questão de palco. Porque isso já é um método que eu uso para estar próximo das pessoas, justamente para porque eu não sou melhor que ninguém, eu não sou maior do que as pessoas. Poxa, eu como treinador, eu não posso ser melhor do que os outros. Você precisa passar. Eu preciso passar o meu conhecimento. É simples assim. Por isso que eu falo de apoiar e ajudar. Quem está no palco não apoia e ajuda ninguém. Quem está no palco é só ego. Então, é isso. Não quer dizer que, então você nunca vai subir no palco? Não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer, é uma metáfora. É óbvio que vai ter alguns momentos que só tem o palco para eu estar ali para poder falar com as pessoas. Mas eu estou dizendo de você fazer questão de estar no palco, fazer questão dos holofortes. Vocês repararam que eu sempre faço questão de chamar a minha equipe para apresentar a equipe. É importante. Falar as pessoas que estão ali. Que a pessoa tem que é palco que a pessoa se endeusa, né? Não sei se isso é do ser humano, Will. É automático. Eu estou dizendo porque eu tive essa sensação de uau, nossa, onde que eu tô agora? Eu sou fera. Eu sou foda, eu sou fera, eu sou... Todo mundo teve essa situação, ou vai ter, ou teve essa situação em algum momento da vida. Só que se a gente não tiver um controle do ego, desse ego, aí vai pro buraco. Rodrigo, agora eu quero que você fale pra gente um pouquinho sobre o Instituto. O que ele entrega, qual que é o propósito, você falou, mas o que ele entrega para as pessoas quando elas te contatam, quando elas entram em contato? O que vocês proporcionam quando alguém entra em contato com vocês? A minha empresa, ela entrega palestras com vários temas, né? Desde o síndrome de burnout, que eu passei por esse processo, né? Tem a questão da liderança, porque é onde a curva de aprendizado que eu tive no mundo corporativo. Falo de carreira, inteligência emocional, comunicação, temas que são o meu centro de força e toda a minha trajetória que eu fiz no corporativo. Então, as palestras, os treinamentos eles são sempre personalizados, de acordo com a necessidade do cliente
de acordo com a necessidade da empresa. Então, os treinamentos eles são adaptados desde um day training, que é um dia só, ali de imersão, podendo chegar a 3 dias seguidos ou até um programa de treinamento de 6 meses a 1 ano. Já tem projetos já também que eu faço, porque com projetos maiores você consegue acompanhar a evolução tanto da equipe como do faturamento da empresa. O quanto, de acordo com aqueles treinamentos com a equipe, quanto está evoluindo em relação ao faturamento da empresa. Então, os treinamentos são super personalizados de acordo com a necessidade do cliente. E, por fim, tem a consultoria também, dependendo da empresa, dependendo da carga horária, a gente negocia também no meu instituto. E, por fim, as minhas mentorias, elas podem ser individuais e podem ser em grupos. Nas mentorias, a gente trabalha basicamente os 2 temas, tanto de liderança como também de carreira, porque são os dois temas que eu abordo por conta da minha trajetória na minha carreira no corporativo. Legal. E, Rodrigão, para quem é seu treinamento? Para quem é hoje? Para quem... Para a pessoa que está assistindo lá, para quem é focado os seus treinamentos? Os meus treinamentos é para quem de fato, de verdade mesmo, quer mudar de vida e quer sair do momento que está hoje. E aí a gente navega por vários fatores. A gente trabalha a autoliderança, porque se você não souber se liderar, você não lidera ninguém. E se você não tiver a liderança dentro de você, você não consegue progredir no mundo corporativo. E eu abordo também as pessoas que querem fazer essa migração de carreira, essas pessoas que ainda não identificaram o que de fato elas querem fazer no mundo. E eu aprendi técnicas para isso, eu entendi o que aconteceu comigo e eu consegui trazer isso para um método. E esse método, que chama o método MDA, esse método eu consigo transformar as pessoas em relação ao que elas querem fazer para a vida delas, a trajetória da vida delas. Então, eu tiro a pessoa da zona A, né, ali, a zona de conforto, a zona que ela não sabe onde que ela quer, e para a zona B, que é os sonhos dela, o objetivo dela, tanto carreira pessoal, a carreira profissional e também na vida pessoal. Legal. E você deixa, qual o recado que você deixa para essas pessoas aí que estão vendo a gente no nosso podcast hoje? Qual que é o recado que você deixa para essas pessoas? Gente, o recado que eu quero deixar para vocês, é que eu escuto muito por aí, é que quando vocês acharem que vocês estão prontos, ou quando vocês acharem que vocês sabem tudo, esse é o momento de vocês procurarem ajuda, procurarem um mentor, procurarem conhecer cada vez mais. Porque a partir do momento que vocês acham que sabem tudo, acham que está tudo pronto, não faz mais sentido a gente estar vivo aqui na Terra. Então, isso parece ser uma frase é muito forte, impactante, mas é a realidade. Porque eu vejo muito aí, muitas pessoas não se abrindo para o novo, muitas pessoas com dificuldade de entenderem o que elas precisam fazer, e muitas pessoas preocupadas com si mesmo. Ou seja, nós não viemos nesse mundo para a gente pensar só em si, muito pelo contrário. A gente veio aqui para agregar na vida de outras pessoas. Só que a gente só agrega na vida de outras pessoas se a gente primeiro olhar para dentro. E é exatamente esse recado. O que acontece muito? Existem os 2 extremos. Ou as pessoas fazem muito pelas outras pessoas e pelas pessoas e pelas empresas, e param de olhar para dentro. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou dizendo. E segundo, as pessoas literalmente só olham para si. E esquecem de olhar as pessoas que te apoiaram, as pessoas que você precisa e as pessoas que vão te ajudar a crescer. Então, pensem bem em que ambiente que você está frequentando, quem são as 5, né? As 5 pessoas que estão do seu lado. E quando não tem as 5? Intelectualmente tem. Tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. E essas 5 pessoas não precisa ser fisicamente. Tá? É legal. Então isso que é importante. Eu tenho mais uma pergunta. Que conselho você daria para quem quer atuar, quer começar na sua área? Que é uma área é um nicho bem definido, né? Treinamento, palestra. Qual conselho você daria? Quem quer entrar na minha área, literalmente, ela precisa ter conexão com outras pessoas. Se você não gostar de gente, nem pense em ser um treinador. Primeiro ponto. Se você não gosta de gente, não pense em ser treinador, vai fazer outra coisa. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Essa é a primeira coisa. O perfil tem que ser influente.
que ser influente. Segunda coisa, as pessoas vão falar que você é louco, que você é maluco, que o que você está fazendo é loucura, que isso não dá dinheiro. Vão falar um monte de coisa para você. E tá tudo bem. É uma delícia, porque é aí que você está no caminho certo. Então vai. Vai porque se é a tua missão, se é o que você quer fazer de verdade, vai e faça. Terceira coisa, não vai ser fácil. Se você achar que é fácil, não é. E modele, tenha mentores, se espelhem em pessoas que estão mais avançadas, pessoas que já batalharam bastante. Não pessoas só por conta da idade, tá? Até porque eu tenho mentores mais novos do que eu, não tem problema nenhum em relação a isso, porque já passaram por processos antes do que eu. Então é isso que você tem que levar em consideração. E esses mentores vão te ajudar a chegar no patamar que você deseja. Então não ache que você vai chegar onde você quer sozinho. Ninguém chega onde quer sozinho e nenhuma empresa é construída sozinho. Não, sobre mentor, é muito louco você falar isso sobre mentor. Olha só, eu sempre falo aqui na agência, né, pra galera. Sabe qual que é o problema nosso, como ser humano, como brasileiro, né? Eu sempre falo isso porque eu sou descendente de japonês, eu sou brasileiro. O problema nosso é o quê? É assim, ó. A gente tá, vamos supor que a gente tá com um problema financeiro. Aí, sabe o que que acontece? Eu vou pedir conselho financeiro. Vou lá, eu preciso juntar dinheiro, não consigo guardar dinheiro. Certo. Aí sabe para quem eu vou pedir o conselho? Pro cunhado que tá quebrado. Pois é. Eu vou pedir para o Aí meu não pode, amigo né? que tá quebrado. E o pior de tudo, não é pedir conselho pra pessoa que não tá fazendo o que você quer fazer. É aceitar e acatar o conselho dessa pessoa. Às vezes as pessoas elas vão buscar conselho de pessoas erradas e pasmem. É isso. Acata o conselho de pessoas erradas. E aí o que acontece, com base nessa experiência ruim, fala que isso é besteira, isso não funciona. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu quero fazer um treinamento de autoconhecimento. Aí vai perguntar pro vagabundo de um amigo que nem estudar gosta. Para com isso. Vai fazer isso é besteira. Vai gastar dinheiro com isso? Pra quê? E ainda acredita. Então pedir conselhos, ter conselheiros, né? Ter pessoas, mentores que realmente fazem sentido e têm um sucesso naquilo, que às vezes a gente não para pensar. E na grande maioria não para pensar isso. Né? Então eu vejo pessoas pedindo conselhos errados, conselhos certos para as pessoas erradas e acatando isso. Eu vou falar para você, dá vontade de socar a cabeça. Mas é isso mesmo, Will. Então a questão é, quando eu falo ter mentores, é os mentores certos, né? Não é qualquer pessoa que, poxa, essa pessoa é legal, vou lá e vou... Qual que é a história dessa pessoa? O que essa pessoa validou, testou? O que deu errado? O que deu certo? Porque mentor não é só para falar o que deu certo, não. Vou falar o que deu errado também. Esse caminho aqui... Pra ter dado certo, eu tenho que dar errado várias vezes. Entendeu? Então tem tudo isso. E detalhe, tá, gente? O mentor, ele estuda pra caramba. Então, assim, eu não paro de estudar, eu não paro de acompanhar, e eu tenho as minhas mentorias, eu tenho as pessoas que eu sigo. Então, assim... Todo mentor precisa de mentor. Ou seja, se alguém que está te mentorando não tem um mentor, desconfie. Tem alguma coisa errada. Desconfie, porque se ele não tem um mentor, ele não está aprendendo mais. E se ele não está aprendendo mais, vai chegar uma hora que a fonte dele vai secar. Ele não vai ter mais conhecimento para compartilhar com você. E não tem referência. E não tem referência. E não tem referência, é isso. É isso aí. Valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Rodrigo, valeu, Show. obrigado. Valeu. Valeu, Rodrigão. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Foi fantástico. Eu que agradeço. Eu acho que casou bem legal, porque a gente eu já mexia com trade marketing já há um tempo. E aí rolou isso. Cara, é muito louco. Muito só bom. Essa vida de merchandeiro Muito que a gente entende como é que funciona. E obrigado mesmo. Fala suas redes sociais. Pra galera te seguir, pra galera buscar lá você, suas informações, quem é você. Bom, gente, eu vou passar as duas vezes. Eu vou passar o Instagram, Rodrigo Camargo Pro. Então, só clicando lá, Rodrigo Camargo Pro, vai aparecer lá, só me adicionar lá. E no LinkedIn, Rodrigo Camargo Treinador. Vocês vão me achar lá também no LinkedIn. Eu quero convidar todos os nossos ouvintes, os nossos seguidores, para os próximos episódios. E também a nos seguirem, né, na nossa rede social, que é a Dona RH, no Instagram e também no YouTube.